Vamos lá então para fazer esse desenho aqui, exercício 13. Bom, primeiro de tudo a gente dá uma olhada no desenho. Vamos fazer o desenho de fora para dentro, então vou começar com essa área externa aqui. A medida mais fácil, a forma mais fácil de começar é por essa linha. Não vou concentrar agora nos raios, então vou fazer tudo com canto vivo e depois no final, a gente dá o acabamento no desenho. Bom, vamos começar por essa linha aqui. Começar por essa linha aqui. Nós vemos aqui que ela tem a dimensão de 76, do começo até o meio apenas. Ou seja, a linha inteira vai ter o dobro desse tamanho. Que se fizermos aqui, 76 vezes 2, temos 152 o comprimento total dessa linha. Se do início até o meio é 76, do início até o final é 152. Então vemos aqui no AutoCAD, comando de linha, L, Enter para confirmar. Clico num ponto onde eu quero iniciar a minha linha. Coloco o mouse no sentido que eu quero fazer, que eu quero desenhar essa linha, né? Então observe que o meu orto está desligado, ele está me permitindo ir com o mouse para qualquer lado. Tome muito cuidado com isso. Para desenhar linha reta, obrigatoriamente, você tem que estar aqui com o orto ligado, que é a função F8 também. Ou você clica aqui, ou você digita F8. Vou clicar aqui, pronto, agora sim a linha está reta. Coloco para a direção que eu quero, no caso para cima, e digito a medida 152 aqui no nosso caso. Enter para confirmar. Pronto, desenhou uma linha com 152 já. O próximo passo é fazer essa linha aqui, ó, que tem a medida de 200. Então eu venho aqui no AutoCAD, coloco para o lado que eu quero. Não preciso me preocupar se eu estou colocando o tamanho, o que importa é que eu esteja vendo a direção da linha. Se eu colocar o mouse um pouquinho mais para cá, ó, a linha foi para baixo. Se eu digitar um comando agora, ela vai desenhar a linha para baixo e não no sentido que eu quero, que no caso aqui é para a direita. Jogo a linha aqui para a direita, digito a medida, que para a gente aqui é o 200, dou Enter. Aqui e termina aqui. O próximo passo é fazer essa linha menor aqui, né? E aí a gente precisa fazer um cálculo. Bom, se daqui, desse ponto aqui, até aqui embaixo, a gente já sabe que é 152 milímetros, basta fazermos um cálculo aqui, porque a gente sabe que esse tamanho de linha aqui é 62. Ou seja, se eu pegar essa linha aqui de 152 e tirar esse 62, vai sobrar somente essas duas linhas aqui, né? Então, se eu fizer a conta 152 menos o 62, eu tenho que essas duas linhas juntas, essa e essa, elas juntas têm 90. Ou seja, é só eu dividir por 2 que eu vou ter o tamanho de cada uma. Então, cada uma tem 45 milímetros aqui de comprimento. Então, voltamos lá para o AutoCAD. Observe que eu saí do comando, prestem muita atenção sempre nessa barra aqui. Saí do comando, tenho que entrar no comando de linha novamente. L, Enter. Agora eu não vou clicar num ponto qualquer do desenho. Por quê? Porque eu preciso que essa linha que eu vou desenhar, ela inicie aqui, que foi da onde eu parei. Então eu já coloco o mouse aqui perto, ó, ele já pegou o endpoint aqui, ele já pegou o final dessa linha onde eu quero começar a minha próxima linha. Eu clicando com essa referência em verde aparecendo, ele já vai jogar minha linha lá. Se eu clicar aqui,
não vai para lá. Se aqui no OSNAP não tiver marcado o endpoint, não adianta eu tentar pegar a linha aqui, ó. Ela vai jogar lá no midpoint, tá vendo? Aparecendo o triângulo aqui. Então, se eu clicar aqui, ela vai jogar lá no endpoint, ó. E não é isso que a gente quer. Eu quero uma linha que inicia aqui. Se não tiver nenhum ligado, ó, não estou pegando referência nenhuma. Não importa o quanto eu tente clicar nesse final de linha aqui, eu vou errar. Então, eu preciso que ela esteja amarrada com essas referências daqui. No caso, a gente vai usar o endpoint. Então, passei o mouse aqui, ele já capturou o endpoint. Clico para mostrar que é ali que eu quero iniciar a minha linha. Coloco para a direção que eu quero. Se eu deixar aqui, ele vai voltar a linha, né? Então, eu coloco para a direção que eu quero e digito a medida, que é 45 milímetros. 45, dou Enter, desenhou minha linha de 45. É muito importante mexer o mouse sempre que você desenha para entender se não houve nenhum comando errado, tá? Agora eu tenho que continuar do meu desenho com a linha para a esquerda para fazer essa continuação aqui. E esse tamanho o desenho já nos mostra aqui, ó, é 58. Dessa base até aqui é 58 milímetros. Coloco a linha para o lado que eu quero, coloco a medida e dou Enter. Não clico, dou Enter. Pronto, fez. Terminou essa medida aqui, eu tenho que fazer essa linha daqui, que é 62, como mostra aqui. 62, Enter. Volto com a linha para o lado de fora para fazer essa parte aqui. E a gente já sabe que é 58. 58, Enter. Dou uma ajustada aqui para facilitar eu no desenho. Essa medida aqui a gente já viu que é 45. Então coloco para baixo, digito 45 e dou Enter. Agora é só a gente fechar aqui que está tudo certo. Então a parte externa aqui a gente já acabou. Depois nós vamos finalizar com os raios, mas por enquanto é isso daqui. Agora a gente vai fazer esse quadrado aqui de dentro. Não sei se é exatamente um quadrado, não sei se ele tem as medidas iguais ainda, mas nós começaremos por ele. Bom, a gente de cara vê aqui que desse ponto até o meio ele tem 59 milímetros. Se ele tem 59, se a metade dele tem 59, ele inteiro vai ter o dobro, né? Então, deixa eu apagar aqui. 59 vezes 2. Então, eu sei que essa linha inteira aqui, essa dimensão inteira aqui, essa aqui, tem 118 milímetros. Vamos lá para pegar essa medida aqui. Agora, para eu saber essa dimensão aqui, a gente vai precisar fazer uma conta também. Por quê? Eu não tenho essa medida de cara, mas eu tenho que... Deixa eu dar uma arrastada aqui também para ajudar. Eu tenho que, deste ponto até o final, tem 178. E eu sei também que só esse pedaço aqui tem 58. E o tamanho que eu quero é exatamente isso. Então, se eu pegar esse tamanho total de 178 menos o tamanho aqui de 58, eu vou ter exatamente o que eu preciso, que é a linha daqui até aqui. Então, basta a gente fazer a conta. 178 menos 58. Eu tenho que aqui é 120. Então, a gente acabou de descobrir que é um retângulo. Eu tenho 118 nessa direção e 120 milímetros nessa aqui. Então, eu vou desenhar esse quadrado para o lado de fora do meu desenho por enquanto. Eu venho aqui, posso fazer com linha ou posso fazer com REC. Eu vou fazer com REC, comando de quadrado ou retângulo. REC, dou Enter. Ele pede sempre o primeiro ponto onde eu quero iniciar o meu retângulo. Eu clico num ponto qualquer aqui que eu vou desenhar fora. E agora, obrigatoriamente, eu tenho que dar duas medidas. Primeiro, a medida em X, né? Tá até azulzinho marcado ali.
e depois a medida em y. Né? Então, qual que é a minha medida em x que a gente acabou de calcular? 120. Digito vírgula para separar a minha distância aqui na horizontal para colocar a distância na vertical. A distância na vertical a gente já viu que é 118, digito 118 e dou Enter. Pronto, desenho um quadrado. Vamos confirmar aqui. Comando D de dado, L de laranja, I de igreja. Enter. Aqui ele vai ter que ter 118. Repito o comando. E aqui ele vai ter que ter 120. Exatamente isso que a gente quer. Olha agora que interessante. Eu tenho que posicionar esse quadrado exatamente no centro. Se eu considerar a parte vertical aqui, esse quadrado está exatamente no centro. E, considerando a parte horizontal, ele está colado nessa linha. Então, basta eu mover esse quadrado para cá, tendo como referência o meio dessa linha com o meio dessa linha, que eu já alinho os meios aqui na vertical. Vou mostrar para vocês. Comando de mover. Né? Se eu quero mover esse quadrado, eu tenho que mover com um comando, e esse comando é o move. M, Enter. Select Objects, ou seja, seleciono o objeto que eu quero mover. Selecionei, é só isso que eu quero mover. Então eu digo para o programa que é só isso, dando Enter. Onde que eu vou pegar esse objeto para eu mover? Eu não posso escolher qualquer ponto. Porque se eu pegar em um ponto aleatório aqui, por exemplo, peguei aqui. Que distância que eu vou mexer para cá? Aonde eu vou colar ele? Não tem como, né? Então eu vou pegar num ponto que eu sei, que eu já sei onde eu posso amarrar ele. Então se eu pegar no centro dessa linha e trazer ele para cá, eu consigo colar no centro dessa linha. Ou seja, os dois estarão no mesmo centro. Então, vamos lá. M, Enter. Seleciono o que eu quero mover. Selecionei. Dou Enter para avisar que eu já selecionei. E eu vou pegar por esse ponto aqui. Eu posso mover livremente para cá. Ó. Tá vendo que ele está segurando aqui? Ele só deixa eu mover no sentido horizontal e no vertical porque eu estou com o orto ligado. Nesse caso aqui você pode desligar o orto porque você não vai digitar nenhuma medida. Clico aqui ou pressiono o F8. Pronto, está solto. Então eu pegando ele por aqui, trago ele para cá e colo ele no centro dessa outra linha. Ou seja, os centros estão iguais. Se eu traçar uma linha de... aliás, melhor ainda, se eu pegar a medida daqui de cima, 17, aqui embaixo também tem que dar 17 porque ele está no centro. 17, 17. Então, confirmamos que ele está no centro. Vamos fazer de novo, repetir esse comando. Vamos lá, comando de mover é o move, M, Enter. Primeira coisa que ele pede, selecione os objetos que você quer mover. Aqui eu estou fazendo uma seleção por janela, então eu clico aqui, coloco tudo dentro da minha janela azul e clico de novo. Ele seleciona. Posso fazer diferente. Comando M, Enter. Posso simplesmente encostar aqui, se eu fizer da direita para a esquerda, eu não preciso selecionar o objeto inteiro, eu só encosto nele. Então, se eu clicar aqui fora e arrastar para a esquerda, ele abre essa janelinha verde, encostou no meu quadrado, o quadrado está selecionado. Uma outra possibilidade também é M, Enter, e eu selecionar diretamente o objeto. Cliquei em cima dele, está azul, está selecionado. Digito Enter para confirmar que é isso que eu quero, é esse objeto que eu quero mover. Beleza. Agora eu vou escolher próxima pergunta. Eu não vou digitar nenhuma medida, não vou clicar em nada até eu saber o que eu vou fazer. O que ele me pede aqui? Base point. É onde eu vou pegar nesse objeto para mover. Então a gente não pode pegar em um ponto aleatório aqui. Só existe um ponto que eu posso pegar nesse quadrado para eu mover ele corretamente para onde eu quero. Se eu pegar aqui, por exemplo,
jogar ele, deixa eu desligar o Word, e jogar ele para cá, ele fica numa posição errada. Se eu pegar ele por aqui e mover para cá, fica numa posição errada. Qual que é a única forma que eu consigo posicionar ele corretamente? Selecionando ele, Enter, que eu já selecionei, escolhendo esse meio de reta aqui, então eu tenho uma reta, o meio dessa reta aqui é exatamente aqui no midpoint, seleciono ele, ou seja, eu estou pegando ele pelo centro aqui, pelo centro dessa linha, e vou arrastar para o centro dessa linha. Então essas linhas têm que ficar coladas mesmo, e ela tem que ficar distribuída verticalmente aí no centro. Então cliquei aqui, arrastei ele para o centro, da maneira que a gente quer aqui. Uma coisa muito importante aqui também, eu já tinha uma linha desenhada aqui, e acabei colocando uma outra linha em cima, que é um pouco maior, né? Então vamos lá de novo. Eu tenho essa linha aqui, que está pintada de azul, e vou mover ela para cima dessa outra linha aqui. Então eu tenho uma linha em cima da outra, não posso ter isso. Eu venho aqui, ó, vou abrir uma janela de seleção, onde tudo que estiver dentro dela vai ser selecionado. Ou seja, eu vou abrir da esquerda para a direita. Cliquei aqui, vou pegar aqui, ó, ele está selecionando só o que está totalmente dentro do meu quadrado azul. E a única coisa que está totalmente dentro do meu quadrado azul é aquela linha que a gente não quer mais. Ela está selecionada, aperto o botão de Delete. Então aqui eu tenho apenas uma linha agora. Bom, próximo passo aqui. Vamos desenhar esses círculos que estão aqui no centro, tá? Estão no centro somente nessa direção. Nessa direção ele está deslocado 134 milímetros a partir dessa parede aqui. Então como que eu faço isso? Eu vou criar duas referências aqui. A primeira é uma linha nesse centro aqui, ó, para eu determinar esse centro aqui. Como é que eu faço uma linha para pegar isso daqui? Eu vou dar o comando de linha, vou pedir para ele iniciar uma linha no centro dessa outra linha aqui, no midpoint aqui. Cliquei aqui e trago a linha até o outro midpoint aqui, né, que eu estou pegando exatamente no centro dessa e no centro dessa. Então vamos lá, deixa eu sair do comando para fazer de novo. Então, aqui não tenho comando nenhum, digito L, que é o comando de linha, dou Enter. Tá vendo que eu não preciso estar com o meu mouse lá em cima para dar nenhum comando? Eu posso estar com o mouse onde eu quiser aqui para dar um comando. Posso vir aqui, L, Enter. Já está me pedindo o primeiro ponto da linha. Meu primeiro ponto da linha, igual a gente falou, é no meio dessa reta aqui. Então, midpoint aqui, cliquei, arrasto. Tá vendo que eu não vou dar nenhuma medida, então eu não preciso me preocupar com o Word. Arrasto para cá e clico em cima desse outro midpoint aqui. Pronto, determinei o centro nesse sentido. Aliás, nesse sentido, né? Agora eu tenho que achar uma medida, eu tenho que achar essa linha aqui para posicionar o meu círculo nesse ponto. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu sei que a partir dessa parede para o centro do círculo, eu tenho uma distância de 134. O que eu vou fazer é pegar essa linha e copiar ela 134 milímetros para a esquerda, para eu achar essa reta aqui, ó. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer um offset, que ele vai me criar uma linha paralela à que eu quero, distanciada de 134 milímetros. Comando de offset, ó, Enter. Primeira coisa que ele pede no offset, distância. Olha aí escrito, Specify Offset Distance. Ou seja, especifica a distância do offset. Qual que é a distância de offset que eu quero? Daqui até aqui é 134. Então eu digito 134. Quero confirmar, não vou clicar em nada ainda, porque ele não aceitou o meu comando ainda. 134, para ele aceitar o meu comando, eu dou Enter. A gente pode até ler aqui, ó,
Eu tenho um offset de 134. Agora sim eu vou clicar qual linha que eu quero gerar um offset. Eu quero gerar um offset a partir dessa linha aqui. Cliquei, ele já me mostrou a linha lá onde vai ficar, mas eu não posso clicar imediatamente. Está vendo que com o mouse exatamente onde eu estou, ele está me mostrando o midpoint? Se eu clicar aqui, vai dar erro. Então eu tenho que, de forma exagerada, andar com o mouse para o lado que eu quero. Então se eu quero ele para cá, eu ando para cá, mas a gente quer ele para cá. Então eu jogo o mouse para cá, não precisa ser aqui em cima, até porque ele vai pegar no midpoint. Eu saio aqui, ó, quando eu não vejo nenhuma referência, já sei que ele vai andar 134 para lá, vai criar uma cópia, né, de 134 milímetros deslocado. Cliquei, ele vai criar ali. Ou seja, na junção dessa linha com essa linha, eu vou ter o centro do meu círculo. Mas a gente tem um problema aqui, porque essa linha não está encostando aqui, então eu não consigo saber onde que é ainda que eu devo iniciar meu círculo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa linha, clico em cima dela, né? Tiro o mouse. Cliquei e tiro o mouse. Vou estender essa linha manualmente clicando uma vez aqui em cima. Cliquei. Agora eu posso arrastar ela para onde eu quiser, ó. Tá vendo que ela está se moldando da forma que eu quiser? Vou arrastar ela para cima. Agora, muito importante aqui, ó. Se eu arrastar ela desse jeito, ela pode ficar torta. E eu não posso ter essa linha torta de jeito nenhum. Ainda que eu não vá digitar uma medida nela, eu não posso ter ela torta. Então eu vou ligar o meu orto e aí sim eu vou esticar ela. Ó, linha retinha, esticada, clico. Agora sim eu criei uma referência para eu criar o meu círculo. E aí eu posso fazer de duas formas aqui. Eu posso simplesmente vir aqui embaixo no Snap, clicar na setinha aqui e pedir para ele me mostrar a interseção, que é a junção de duas retas, uma sobre a outra ali. Selecionei, ele vai me mostrar onde, com o comando de círculo, né, ele vai me mostrar onde tem uma interseção, que é bem aqui. Ou, como eu não gosto de deixar a interseção ligado aqui, eu vou cortar essa parte aqui que sobrou, como é que eu aparo aqui a linha? Para parar linhas é o trim, né? TR, Enter. Dei o Enter, ele confirmou o comando, eu dou mais um Enter agora para ele não me pedir limites, então ele vai considerar que tudo é limite. E agora eu seleciono para ele apagar só esse pedaço de linha. Feito isso, dou um Enter ou um ESC para sair do comando e pronto. Agora eu sei que o final dessa linha aqui vai ser o centro do meu círculo, porque ele já está no meio aqui. O final dessa reta aqui, ela já está nesse meio aqui e está deslocado de 134. Então se eu olhar aqui, ó, o centro do meu círculo aqui, ele está nesse centro aqui e está deslocado de 134 a partir da base. Foi exatamente o que a gente fez. Então, basta eu vir aqui, dar o comando de círculo. O comando de círculo é C, Enter. Primeira coisa que ele pede no comando de círculo, especifique o centro do círculo. Eu não vou digitar medida nenhuma ainda, eu vou clicar onde eu quero ter o centro do meu círculo. Venho com o mouse aqui, ele já está me mostrando o endpoint. Clico, ele selecionou que o endpoint, esse quadradinho verde aí, vai ser o centro do meu círculo. Ando com o mouse aqui, para não me confundir, ver se pegou o comando, tudo certo. Agora, eu tenho que digitar a medida que vai ter o raio do meu círculo, né? Se eu olhar aqui, ó, a medida que ele pede é do centro do círculo até a borda do círculo. Ou seja, é o raio. Se fosse o diâmetro, ele pegaria o círculo inteiro. Mas como ele está mostrando aí a linha dourada, tracejada,
do centro até a borda, ele está pedindo o raio. Qual que é o raio do meu círculo? Vou começar com o externo aqui, 44. Então, estou com um círculo aqui, tanto faz a direção do mouse aqui, digito 44, dou Enter, confirmou. Agora tenho que desenhar o círculo de dentro, que vai estar no centro desse círculo de fora que a gente já desenhou. Bom, se eu já desenhei o círculo de fora, eu já tenho a referência desse círculo de dentro, porque eles têm o mesmo centro. Um está concêntrico com o outro. Então não preciso mais dessas duas linhas aqui. Seleciono as duas linhas, apago elas. Perfeito. Vou fazer esse círculo de dentro aqui agora. Comando de círculo, C, Enter. Tá vendo que ele não está me mostrando a referência de centro? Não adianta eu tentar acertar o centro dele aqui, tá? O que eu faço? Eu passo o mouse em algum ponto do círculo e aí sim ele vai me mostrar o centro desse círculo. Então eu venho com o mouse aqui perto do centro. Apareceu o verdinho ali no centro? É isso que eu quero. Clico para dizer que o centro desse meu próximo círculo ainda é no centro do círculo anterior. Cliquei. Ando com o mouse para ver se confirmou. Digito a medida. Nesse caso aqui o raio é 27. Né? Então, tanto faz como vai estar meu mouse nesse momento, não preciso acertar certinho ele aqui. Eu posso simplesmente deixar ele parado aqui e digitar 27. Pronto. Desenhou os meus dois círculos aqui. Bom, agora a gente tem uma espécie de chaveta aqui em cima desse círculo, né? Como que nós vamos fazer isso? A informação que ele me dá aqui é que essa linha aqui está distanciada dessa linha em 9 milímetros. Ou seja, eu já tenho a primeira referência aqui. Eu tenho que ter uma linha aqui, que vai ser o final da minha chaveta, distante dessa outra linha, 9 milímetros. Como que eu posso criar uma linha paralela à de cima que eu já tenho, distanciado de 9 milímetros? Com o comando Offset. Agora uma coisa curiosa aqui. Eu vou dar o comando de Offset, que é O, Enter. Ele está me pedindo, a primeira coisa que ele pede no Offset sempre é a distância que eu quero é 9 milímetros. Digitei 9, dei Enter. Agora ele quer o objeto que eu quero dar Offset. Coisa interessante, como eu usei o comando de REC para fazer esse retângulo aqui, todas essas linhas estão unidas. Então, quando eu seleciono esse objeto para fazer o offset, ele vai selecionar o quadrado inteiro. E olha o que acontece quando eu clico nesse quadrado. Ele cria um offset do quadrado e não da linha. E não é isso que eu quero um offset da linha, né? Como é que eu faço então? Se ele está selecionando o quadrado inteiro, é porque esse quadrado ele está com as linhas unidas, né? Eu tenho que desunir essas linhas. Qual que é o comando para isso? É o Explode. X, né? O atalho para Explode é o X, dou Enter, e aí eu seleciono o objeto que eu quero explodir, ou seja, separar. Selecionei aqui, dou Enter, pronto. Agora se eu passar o mouse, ó, tenho linhas individuais. Agora sim eu consigo usar o meu offset para criar uma linha paralela a essa daqui, 9 milímetros para baixo. Comando O, Enter. Primeira coisa que ele pede é a distância. A distância que eu quero é 9 milímetros, já está digitado 9 milímetros ali. Então não preciso só dar um Enter que ele já vai aceitar o que está digitado. Dei Enter, ele aceitou os 9 milímetros. Seleciono a linha, agora sim ele seleciona a linha individualmente, não seleciona mais o quadrado completo. Coloco para o lado que eu quero. É muito importante andar com o mouse nesse momento aqui. Não deixe o mouse parado, porque ele vai jogar em um ponto que você não quer. Então anda com o mouse para mostrar com clareza para o lado que você quer a linha. E aí sim você clica. Essa linha
representa o final da minha chaveta aqui. Bom, qual que é a próxima referência que eu tenho? A referência de que a largura desse canal aqui, dessa chaveta, é de 38. E também sei que ela está centralizada aqui, né? Então, se essa largura é 38 e ela está bem no centro aqui, eu sei que a medida de cada lado dela, de cada lado aqui de uma das metades dela, vai ser 38 dividido por 2, 19. Representando isso no desenho, ó, eu vou traçar essa linha de centro. Então vamos lá. Como eu quero ela no centro aqui, eu vou pegar uma referência que eu tenha certeza que esteja no centro. Ou seja, o centro do próprio círculo aqui. Vou iniciar a linha aqui e vou terminar ela para fora, porque eu não consigo clicar exatamente nessa linha que é onde eu quero que ela pare. Se eu clicar aqui, ela está mostrando o midpoint, a linha vai ficar torta porque ela vai ligar ali no triângulo. Vou clicar para exemplificar. Tá vendo? Não é isso que eu quero. Vou excluir e vou fazer de novo. L Enter. Vou iniciar ela nesse centro. Vou ultrapassar o que eu quero aqui, ó. Não tem nenhuma referência marcando agora. Cliquei. Só que sobrou isso aqui, né? A minha chaveta ela não ultrapassa. Ela para exatamente nessa linha. A gente já desenhou aqui. Então, vou aparar essa ponta aqui. TR Enter para fazer o comando, mais um Enter para ele não me encher o saco com os limites, e aparo essa pontinha que eu não quero. Feito isso, dou Enter ou ESC para sair do comando. Pronto, não tenho mais nenhum comando digitado. Agora eu tenho essa linha aqui, essa linha que é o final da chaveta. Eu tenho ela desenhada de fora do meu objeto aqui. E tenho essa linha de 38 aqui, desenhado deste ponto que encostou na linha aqui até o centro. Okay? Bom, se eu sei que essa largura é 38 e eu tenho uma linha bem no meio, eu sei que a distância dessa linha para essa daqui é a metade, que é 19. Então vamos voltar no desenho e vamos criar uma linha paralela a essa daqui, 39 milímetros para cá. Ou seja, eu vou pegar essa linha e criar uma linha paralela 19 milímetros para cá. E posteriormente 19 milímetros para lá. Fazendo isso, eu vou ter a distância, uma largura de 38. Ok? Saio daqui. Copio linhas paralelas, offset, comando O, Enter. Qual que é a distância que eu quero agora? É 9 que ele está me mostrando aí? Não, é 19, né? Metade de 38. 38, e eu quero a metade dela, né? Eu já tenho essa linha no meio, eu quero criar uma linha paralela distanciada de 19 para cá, distanciada de 19 para lá. Então vamos lá, O, Enter, a distância, primeira coisa que o offset me pede, distância, 19, dou Enter para confirmar, agora sim eu seleciono a linha que eu quero do offset, que no caso é essa daqui, jogo para o lado que eu quero, clico, ele continua me pedindo objeto, ele não saiu do offset, tá vendo? Então seleciono a mesma linha, vou para o outro lado e clico. Saiu do comando. Essa linha de centro eu não vou usar mais. E agora eu começo a aparar as linhas para deixar no formato certo. Eu já criei aqui esse canal que tem 38 e a linha que tem 9 de distância aqui. Então essa medida aqui está criada e essa medida aqui está criada. Mas está sobrando linhas aqui. Agora a gente vai acertar isso. Como que eu aparo as linhas?
com o comando trim, tr, enter. Digito tr, dou enter, mais um enter para ele não me incomodar com limites, ou seja, tudo será um limite. Passo o mouse aqui, ó, já apagou uma parte que eu não quero, venho por outro lado, apagou outra parte que eu não quero, essa sobra aqui eu também não quero, apaguei, apaguei, essa parte aqui também não, e essa parte aqui também não quero. Agora ficou exatamente idêntico a esse desenho aqui. Vamos lá. Próximo passo, eu vou fazer esse círculo aqui primeiro. Esse é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais chatinho, porque eu vou ter que criar duas linhas paralelas aqui, né? Uma partindo daqui, né? Vou criar uma linha paralela a essa, distanciada de 8, né? Então, eu pego essa linha, crio uma paralela aqui, distanciada de 8. Depois disso eu pego essa outra linha aqui e crio uma paralela aqui, distanciada de 40. Vamos lá. Como que eu crio linhas paralelas? Comando offset. O, enter. Primeira coisa do offset, distância. Vou criar primeiro a paralela de 8. Então, digito 8, enter, seleciono a linha que eu quero dar offset, seleciono para qual lado eu quero jogar essa linha, no nosso caso ela está para cima da linha que a gente selecionou, clico, criou uma linha distanciada de 8. Saio do comando, ele continua no offset, mas eu não quero mais um offset de 8, exatamente de 8, eu quero um offset de 40. Então saio do comando, digito O, enter, a distância do offset é 40, clico na linha que eu quero dar offset, ando com o mouse para o lado que eu quero dar offset e clico. Agora aqui eu tenho exatamente esse X aqui, esse centro marca o centro do meu círculo. Ou seja, ele está daqui para cá, 8. E daqui para cá, 40. Perfeito. Para não me confundir aqui, eu vou aparar essa ponta aqui para sobrar um final de linha que vai ser a minha referência. Enter, enter, apago isso daqui. Agora o final dessa linha vai ser exatamente o centro do meu círculo aqui. Agora é muito importante observar outra coisa aqui. Aqui o desenho nos dá pista de qual será os tamanhos desses círculos. Ele não tem o raio aqui, mas ele mostra alguns raios aqui. Esse círculo aqui, ó, ele está bem parecido com esse. Ele é um raio de 4 e ele é repetido 6 vezes no desenho, ou seja, vou colocar uma cor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, todos esses círculos aqui, que são parecidos, têm a medida de 4. E ele se repete 6 vezes. Então, vamos lá. Vou criar um círculo, enter. Vou selecionar o centro desse círculo no final dessa linha aqui, que eu já sei que está certo. E vou dar o raio de 4 para ele. Enter. Pronto. Desenho o primeiro círculo. Não preciso mais dessa linha. Apago. Não preciso mais dessa linha e apago. É muito importante ir apagando conforme você for deixando de usar para não ficar um desenho muito poluído.
Agora basta eu criar um outro círculo aqui, que está na mesma medida, aqui, que está na mesma direção, né? Ou seja, existe uma linha reta aqui, ó. Eles estão em linha reta, distanciados de 60 milímetros. Como que eu posso fazer isso? Basta eu copiar esse círculo 60 milímetros para o lado direito. Qual que é o comando de copiar? Copy. C-O, Enter. Seleciono o objeto que eu quero copiar. Já selecionei e dou Enter para avisar que eu já selecionei. Escolho um ponto onde eu vou pegar ele para copiar, então eu vou escolher o centro aqui. Nesse caso poderia ser qualquer ponto. Selecionei. Coloco o mouse na direção que eu quero, e agora é muito importante estar com o orto ligado, porque eu quero que o meu círculo ande em linha reta. Se eu desligar o orto aqui, ó, não é isso que eu quero que ele seja numa linha exatamente reta com o círculo anterior, com o círculo que eu estou copiando. Não adianta eu tentar acertar a linha reta aqui, que eu não vou acertar. Então, clico aqui no orto ou dou F8, jogo para o lado que eu quero e dou uma distância que vai ter entre eles, que no caso aqui é 60. Prontinho. Desenhei esses dois círculos nas distâncias corretas. Agora, daqui para desenhar os de baixo, como eu já sei que esse desenho aqui, ó, essa linha é exatamente o centro do meu desenho, tudo que eu tiver desse lado aqui vai ser igual ao que eu tiver desse lado aqui. Se eu der um comando de espelhamento desses dois círculos, esse e esse, onde o meu espelho vai estar aqui, ó, ele vai exatamente rebater tudo que está desse lado do espelho para cá com a medida exatamente igual. Então basta eu dar o comando de espelhamento, que é Mirror, e o atalho para ele é MI. Seleciono o que eu quero espelhar, no caso esses dois círculos, dou Enter para avisar que eu já selecionei. Agora eu tenho que mostrar para ele onde que é o meu espelho. O meu espelho é exatamente aqui nessa linha de centro. Como é que eu seleciono esse centro aqui? Eu posso pegar a referência de midpoint dessa linha e midpoint dessa linha. Então se eu passar o mouse aqui, ó, ele está me mostrando o quadrante que está sobressaindo aqui, né? Então pode ser também, porque eu já sei que esse quadrante está no midpoint. Cliquei aqui. Agora eu tenho que mostrar com o mouse onde está meu espelho. Tá vendo que ele criou o espelhamento onde eu não quero? Ele está considerando que o espelho está nessa linha dourada tracejada aqui. Se tivesse um espelho aqui, ele rebateria a imagem exatamente para aquele lado onde ele está agora. Mas eu não quero para cá. Então eu ando com o mouse para cá. Meu espelho está nesse sentido. Agora sim, ele está rebatendo toda a imagem do lado de cima do espelho para o lado de baixo do espelho. Clico nesse ponto aqui. Ele pergunta se eu quero apagar os objetos originais. Não, eu não quero apagar os objetos originais. Então clico em não e está pronto. Agora vamos para essa finalização aqui do círculo de fora. Eu tenho um círculo aqui, maior do que esse que a gente já fez, que a gente acabou de fazer, e duas linhas paralelas. Ok? Primeiro eu vou fazer esse círculo de fora, em todos. Inclusive eu poderia ter feito tudo de uma vez aqui, é isso que eu vou fazer. Vou até apagar o que eu já fiz, para não ficar trabalhando à toa. Eu vou finalizar um inteiro e depois eu copio ele para toda a peça. Qual que é o raio desse círculo de fora? Aqui a gente também tem a pista. Ó. Eu tenho um círculo maior aqui, com raio de 8, que se repete 6 vezes. Raio de 8, que se repete 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que o raio desse de fora aqui é 8. Venho aqui, comando de círculo, né? C,
Enter. Ele vai ter o centro exatamente no centro desse menor. Então, escolho o centro aqui, ponho para o lado, raio de 8. Enter. Pronto, já desenhou aqui. Mas eu não quero esse círculo dessa forma aqui, né? Eu quero que ele tenha essas linhas paralelas. Basta eu dar o comando de linha. Não preciso de medida nesse caso, é só eu pegar ele a partir do quadrante aqui, ó, ele já me dá onde é o quadrante. Cliquei aqui. Eu não tenho uma referência para clicar em cima dessa linha, então eu ultrapasso ela. Faço isso do outro lado também, L Enter. Seleciono o quadrante, que é onde vai nascer minha linha. Não tenho referência para pegar nessa linha de baixo, a não ser o endpoint ali na esquerda, que está aparecendo um quadradinho aqui, ó. Mas não é ele que eu quero, então eu ultrapasso ela, clico fora, saio do comando e aparo tudo que não me é desejado aqui. Para aparar é o trim, TR, Enter, mais um Enter. Vou aparar esse pedaço de linha, esse pedaço de linha, e esse pedaço de cerco, esse pedaço de cerco. Pronto, está prontinho. Agora com ele completo, agora sim eu vou copiar ele para as outras pontas. Para não ter que ter esse mesmo trabalho que eu acabei de ter 4 vezes, eu fiz um só e agora eu copio ele para tudo. Para copiar, comando CO, Enter. Vou selecionar tudo que eu quero copiar aqui. Dou um Enter para dizer que eu já selecionei. Próxima coisa que ele comando copy me pede. Onde que eu vou pegar no objeto para copiar ele? Nesse caso eu vou pegar aqui no centro. Vou copiar ele para essa direção, na distância de 60. Ou seja, peguei isso daqui e copiei ele para cá, 60 milímetros distanciado. Pronto, feito o de cima, posso fazer o de baixo com o comando de espelhamento, que é o Mirror. M e Enter. Seleciono o que eu quero espelhar, que são esses dois aqui, né? Enter para dizer que eu já selecionei tudo. Onde está meu espelho? Meu espelho está no centro desse outro desenho aqui, né? Então eu posso pegar o quadrante, que também está centralizado, arrastar para o lado para dizer que meu espelho é essa linha dourada tracejada. Eu não quero essa minha linha de espelhamento nem aqui, nem aqui. Eu quero ela exatamente aqui. Clico no outro ponto para dizer que meu espelho está desenhado aí. Não quero apagar os objetos originais. Se eu clicar em Yes, se eu disser que sim, eu quero que apague, ele vai simplesmente espelhar e apagar os de cima. Não é isso que eu quero, então eu clico em Não. Pronto, já está 95% finalizado aqui. Agora basta eu dar o comando de fillet aqui, né? Vamos lá, comando de fillet. Primeira coisa, eu sei que eu tenho esses raios de fora aqui, sempre de fora para dentro, tá? Esses raios de fora, eles têm 12 milímetros. Vamos achar esses 12 milímetros aqui 8 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Porque esse daqui é 4, a gente já achou os 6 dele. Esses daqui são 8, raio de 8, e a gente já achou os 6 dele também. Sobra esse daqui, que se repetem 8 vezes no raio de 12. É um pouquinho confuso esse desenho aqui, não é tão usual que se use isso dessa forma, mas dá pra gente identificar legalzinho aqui. Então volto aqui no AutoCAD. Qual que é o comando para eu transformar cantos vivos em raio? É o fillet. Comando F, Enter. Bom, aqui ele já sai me pedindo para selecionar os objetos onde eu quero criar o fillet. Mas é muito importante eu estar atento aqui, ó.
Deu o comando de fillet, olha aqui para baixo. Sempre, né? Que raio que ele está me dando? 0. É esse raio que eu quero? Obviamente não. O raio que eu quero é 12. Ok? Então eu tenho que ajustar esse raio para 12. Como é que eu faço então? Vamos lá, do 0. F, Enter, ele me mostra aqui o raio de 0, eu não quero o raio de 0, então eu entro aqui na configuração de raio, está escrito rádios aqui, né? Vou circular aqui, ó, escrito rádios, clico aqui, aí ele me pergunta qual raio que você quer, eu quero o raio de 12, dou Enter para confirmar, vou fazer de novo porque o mouse cobriu ali. F, Enter. Aqui ele já está me dando o raio de 12, porque eu já tinha configurado ele na vez anterior, mas vou mostrar de novo. Então, se não está aqui o raio que eu quero, eu entro aqui, clico em raio, digito aqui embaixo o número que eu quero, no caso 12, dou Enter, pronto, agora ele está configurado para 12. Agora basta eu selecionar as linhas que fazem parte desse raio que eu vou criar. Então, essa linha com essa linha tem o raio de 12. Tá vendo que toda vez que eu faço um fillet, ele sai do comando. Então eu tenho que retornar para o comando. Como é que eu repito o comando anterior? Eu posso teclar Enter, teclar barra de espaço, ou, se tiver configurado, botão esquerdo do mouse. Botão direito do mouse, aliás. O meu está configurado, eu clico aqui com o botão direito. Nessa linha, com essa linha também tem um fillet. Clico com o botão direito para repetir o comando. Muito importante, eu não devo clicar aqui no cantinho, tá? Eu tenho que selecionar as duas linhas que fazem parte do fillet. Essa linha aqui tem um fillet. Repito o último comando. Essa linha e essa linha tem um fillet de 12. Repito o último comando. Essa linha com essa linha tem um fillet de 12. Repito. Essa com essa. Repito. Essa com essa. Repito essa com essa. Ficou faltando essas duas pontas aqui, que ela tem um raio externo de 8. Então vamos lá. F, Enter. Quero o raio de 8 e não mais de 12, então eu entro em rádios para configurar. O raio é de 8, dou Enter. Quero um raio dessa linha com essa linha de 8. Repito o comando, essa linha com essa de 8. Está pronto aqui. Agora não é só o raio, eu tenho dois círculos aqui também. O círculo externo tem 8 também, né? Ele passa aqui bem rente aqui. E o círculo interno tem 4. Então, comando de círculo, C, Enter. Passo o mouse aqui, ó, no fillet que eu criei, ele vai me dar o centro desse raio, que é justamente o que eu quero. Então, esse aqui vai ter 8. Ó, colou do jeito que eu quero. C, Enter. Passo o mouse no de cima, ele vai me dar o centro. Raio de 8. Agora, para finalizar, os dois círculos internos que tem raio de 4. Comando de círculo, C, Enter. Seleciono o centro, raio de 4. Repito o último comando que é o círculo. O centro dele está aqui. Raio de 4, Enter. E desenho finalizado. Basta só inserir as cotas. Para inserir as cotas, comando D de dado, L de laranja, I de igreja, Enter. Clico nos pontos que eu quero medir. Repito o último comando e vou desenhando as cotas. Eu quero medir desse ponto até esse ponto. Desse ponto até esse ponto. E vou colocando as medidas que eu quero. E desenho finalizado.